Então, eu penso o seguinte, acho que nesse caminho que Zênia está propondo, eu acho que é bem razoável, né? Porque são informações que, de um jeito ou de outro, a gente vai conseguir captar, a gente vai conseguir ter, né? Então, assim, a gente pode trabalhar junto, né? Pensar em algo que a gente possa se aproximar mais, né? A produção dessas informações, ela não é algo fácil, porque ela requer um processo de mobilização e articulação grande, né? Hoje a gente consegue esses contatos em função, né, dessa articulação com o Conselho Estadual, CAISAN Estadual, com os conselhos municipais, né, com essa a gente tem esses contatos em função dessa articulação, né, que é a articulação que surge, né, que dá sentido ao nosso projeto enquanto universidade, e fazer, né, esse processo de articulação não é algo fácil, né? Tanto é que a gente vem aí nessa empreitada há quase 5 anos, né? Então, assim, ter o contato, conseguir chegar nas comunidades são elementos que não são construídos de uma hora para outra, né? Tem todo um processo de confiança, né? Então, assim, eu acho que a gente pode contribuir e a gente tem conversado muito as equipes dos 3 estados, né? Como a gente precisa dessas informações nesse momento. Porque se a gente já identificava antes de um processo pandêmico que essas comunidades já viviam em situação de vulnerabilidade social, agora isso só tende a se agravar, né? Então, assim, e é nosso compromisso de tocar, né, e garantir esse monitoramento, né? Então, assim, se vocês se colocam à disposição para trabalhar junto, eu acho que vai ser muito importante. Ah, maravilha, Michele, maravilha. Eu acho que tem uma caixinha de inscrições aqui que o Will também começou a colocar, né? Zênia, Michele, agora seria Ivaldo. Depois você me escreve. Pronto, o próximo pode ser o senhor. Eu posso falar já, é? Sim, Ivaldo, pode sim. Veja bem, eu vou falar assim com vivência do sistema, né? É assim, a gente tem um ativo muito grande em Pernambuco, embora com todas as fragilidades e o desmonte feito pelo governo federal, já vem havendo algum tempo um trabalho muito forte, não é, do Conselho, do CONSEA, não é, desde da professora Zênia, Natan, Zênia de novo, professora Sônia. Então, houve um trabalho muito grande em todo o Estado. Praticamente, nós cobrimos todo o Estado. Agora, recentemente, nós fizemos 102 conferências. E essas conferências elas tiveram um significado muito grande nessa pandemia agora. Alô? Está ouvindo? Boa tarde. Nessa pandemia agora. Então, assim, o projeto Peraí, da universidade teve uma função pedagógica muito grande, porque a gente fortaleceu os municípios, não é? A questão do sistema municipal. Mesmo aquele que ainda não tem ele instituído legalmente, que tem o seu conselho, tem a sua comissão para formar, mas assim, os gestores foram convocados, as lideranças quilombolas, indígenas, os agricultores familiares, os sindicatos. Então, fizemos um trabalho muito grande, um trabalho de militância, não é? Juntamente com o CONSEA, a CAISAN e o projeto Cisão Universidade. A gente teve um trabalho assim maravilhoso. E esse ano, não é, com essas conferências municipais, regionais, microrregionais, a gente teve assim um contato muito grande, uma aproximação muito grande com os consórcios, com a AMUP. A AMUP teve uma ação muito relevante, que ela instituiu uma resolução recomendando os prefeitos e as prefeitas a comprar mais de 30% do PENAI aos agricultores familiares. O governador chamou em bloco, por regiões de desenvolvimento, todos os prefeitos e prefeitas em reuniões no início da pandemia, após o decreto, para justamente sensibilizar os prefeitos da importância, não é, dessas ações
articuladas, não é? Cada município fez o seu plano de contingência. Não é? A gente está iniciando a entrega na Mata Sul, sexta-feira, das cestas básicas através de benefícios eventuais. Não é? Todos os municípios vão receber conforme o seu plano de contingência e o grau, se é alto, se é pequeno, médio ou grande porte. Então, assim, a Mata Sul vai ser o primeiro a ser entregue. A gente tem a comunidade quilombola, tem 3 comunidades quilombolas, né? Siqueira, V6 e Onze Negras, são 4. A gente também, alguns municípios contemplaram no plano de contingência os quilombolas, e os que não contemplaram vai ser beneficiados, não é, houve uma articulação junto ao governo federal através da Procuradoria-Geral do Estado e a federal, para que o governo federal dissesse quantas cestas básicas e quando iria começar essa logística de entrega, né, da questão quilombola. E da questão dos agricultores familiares, o IPA, não é, tem dado uma força com os escritórios, não é, foram abertos para orientar os agricultores e os sindicatos, né, e a questão da organização da venda, porque foi ampliada a venda para os municípios. Eles compravam 30%, mas alguns municípios não tinham produção, aí compraram de outros municípios através da agricultura familiar. A gente tem assim, foi uma ação pedagógica muito grande essa que o governo, junto com a MUP, fez, e o trabalho executado pelo Conselho Pernambuco, pelo sistema estadual e pelo projeto Cisão Universidade. A gente teve essa felicidade de poder ter feito esse trabalho antes dessa pandemia, porque foram muitos municípios cobertos, a gente cobriu 102, mas foram 102 conferências, mas existe um trabalho já feito, mesmo aqueles municípios que não fizeram a sua conferência, mas ele já tinha conhecimento, já tinha sido feito pelo projeto Cisão Universidade, pelo Cisam, que nós fizemos um convênio em 2012, foi o convênio 19, que ele permitiu que o Conselho trabalhasse os municípios. As cozinhas estão funcionando, a grande parte, algumas não, mas eu liguei para 16 municípios. A maior parte, desde essa semana, elas irão funcionar. O PA do município, do estado, o PA está funcionando. A gente tinha 9 milhões desde em 2018. Esse resto de dinheiro que ficou, eram 65 municípios beneficiados, passaram para 115. Então, os municípios estão recebendo o Sistema Municipal de Assistência Social, as entidades que têm trabalhos socioassistenciais, estão executando refeições para entregar às pessoas. Inclusive, a cozinha de São José do Egito está produzindo 1.500 refeições e entregando nos bairros de vulnerabilidade, para as pessoas não irem lá. A Engazeira está funcionando, Serra Talhada, Afogada Engazeira, com os garis. Não é? E Sertânia teve uma experiência muito boa, que foi muito interessante, que todos os vereadores deram o 1/10 da prefeitura, da Câmara, para que o prefeito pudesse comprar, transformar em alimentos no enfrentamento da pandemia. Então, são ações assim que estão surgindo, o Inovador Pernambuco, não é? O Pernambuco Solidário, não é? Os pescadores agora vão ser contemplados com 10 mil cestas básicas que o governador comprou, não é? E vai ser distribuído pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário. O vai ser beneficiado principalmente as pessoas na Mata Sul, que são do Chapéu de Palha e o pessoal do Cade Único e do Leite, do projeto Mancoruja. Mais ou menos essas coisas aí. E do Estado, a alimentação escolar está aí, representante que vai passar todas as informações. E para completar, dizer que a gente conseguiu, nessa conferência que houve,
convocar todos os nutricionistas dos municípios que tiveram ou da regional, participaram da capacitação também, não é? Para fortalecer ainda mais um município que não tinha nutricionista, tinha na saúde, foi dar suporte à educação e à assistência. Foi um trabalho muito bom e enriquecedor. Eu só tenho que agradecer, não é, a oportunidade, primeiramente, ao Conselho, ao CONSER e à CAISAN e ao governo de Pernambuco ter me dado, e ao projeto Cisão Universidade, que teve uma ação de muita relevância no estado de Pernambuco. E ao senhor, professor Valente, não é que o senhor é valente mesmo, né? Que tem nos dado muita ajuda. Não é? Pernambuco é um estado e a gente tem muita boa vontade. Nós somos um estado que, apesar de todas essas querelas políticas, nós somos um povo afetuoso. E durante essa pandemia a gente tem visto muitos gestos de grandeza, não é? Das pessoas, da academia, dos municípios, dos prefeitos, das prefeitas, dos empresariados, não é que a gente tem cumprido as orientações da OMS e as orientações da academia, que a gente bebe na academia. Todo a nossa sorte em Pernambuco e o êxito das ações que a gente está fazendo, embora está em construção, a gente tem a participação da academia, da sociedade civil que compõe o CONSEC, que tem feito um trabalho muito propositivo, tá certo? Um grande abraço. Depois a gente se puder falar de novo. Eu sou falante, porque sou um matuto falante. Obrigada, Ivaldo. O professor Flávio, acho que está na vez, né? Não, eu queria aproveitar, Ivaldo, e perguntar para ele o seguinte. Vocês têm no Estado um levantamento de quais os municípios que estão tendo mais problemas com a manutenção da cobertura do programa do PNAE, por exemplo? Porque provavelmente deve ter alguns que estão tendo mais dificuldades que outros, né? Olha, veja bem, a gente tem uma fragilidade que a gente não tem gerência diretamente no PNAE municipal, porque é fundo a fundo, não é? Mas a gente tem os conselhos, a gente tem as informações através dos agricultores, através das representações das cooperativas, dos sindicatos, não é? A gente tem alguns municípios que tinham fragilidade na questão da aquisição, mas a gente tem a Secretaria da Educação do Estado, a gente teve um encontro com o Ministério Público chamado Cidadania com Vez e Voz. Além do nosso todo trabalho, mas ainda tinha alguns municípios, como Ibirajuba. O prefeito de Ibirajuba estava com dificuldade, a Secretaria de Educação, de comprar os produtos. Então, a gente convidou o município, falamos com a Educação do Estado, então foi a secretária municipal, a gente teve uma reunião muito produtiva e o município entendeu toda a dinâmica, estava com algumas dificuldades e a Secretaria Estadual deu todas as orientações ao município de Ibirajuba e outros que nos pedem. Aqueles denúncia a gente assim não tem, porque como a gente não tem gerência, é mais o promotor municipal ou o CAI, né? Mas assim, a informação que a gente tem é que todos estão comprando. Todos os municípios estão comprando. Inclusive, houve essa orientação da AMUP, né? Cobrando recomendando essa compra pelos prefeitos. E a sociedade civil também está muito ativa, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e as pessoas que participaram. Mas, assim, está funcionando direitinho. Agora precisa ampliar, não é? Que eles compram 30, foi recomendado a comprar mais. Tem municípios que eles chegam a botar 3 ou 4 vezes mais o valor que vem de Brasília. Mas, assim, está funcionando. Legal, obrigado. É importante a informação. Ivaldo, só aproveitando que a Rafaela está na vez para falar, como é que está a questão dos CAIs, né? Dos Conselhos de Alimentação Escolar? Eles estão conseguindo desenvolver alguma ação? Olha, veja bem, o Ministério Público do Estado, não, o Tribunal de Contas, a Escola de Contas e o Ministério Público fez uma capacitação com esse pessoal, com os CAIs de cada município. Então, houve esse trabalho, não é?
E, assim, eles se empoderaram. Houve uma capacitação e nas nossas conferências nós convidamos o CAI. O único CAI que não participou das 102 conferências foi o município de Garanhuns, mas foram os secretários de assistência, foi da educação, por motivo da própria prefeitura que não conseguiu fazer o convite. Mas a gente divulgou direitinho, mas os CAIs estão funcionando. Ok, então eu acho que a gente pode ir passando para a Rafaela, né? Rafaela? Oi. Pronto, sobre essa questão que foi levantada, né? Apesar da gente não ter uma fiscalização locada realmente dentro do território de cada município, mas a gente tem as gerências regionais de educação, né? Como é de sabedoria comum mesmo. E através dessas gerências, mesmo nesse tempo agora, elas não estão sem funcionamento, né? Então, vai tendo um acompanhamento por parte das escolas, né? Daqueles gestores que vão tendo aquele contato com a comunidade escolar, ele vai comunicando, né, o andamento, né, de todo esse processo, de todas as necessidades, da execução, né, daquilo que vem sendo planejado e executado. E em diálogo com essas regionais, essa informação também ela vai chegando à medida, né, que vai tendo a sua importância, né, vai chegando também à secretaria. E sempre está tendo esse diálogo junto com o CAI, sim. Né? A gente tem entregue, inclusive, relatório, né, dessas ações para o CAI. Né? Então, apesar de não ter essa logística realmente local, mas a gente tem conseguido fazer esse acompanhamento. Claro que não vai tendo o mesmo, a gente não vai conseguindo ter o mesmo alcance de que em cada município a gente tivesse uma equipe de profissionais que pudessem abranger esse serviço, né? Mas dentro dessas regionais tem funcionado atualmente dessa forma, né? E aí, inclusive, né, todas as populações elas vêm sendo realmente alcançadas, né? Não apenas a gente fez duas ações no caso de gente, tem alguém com o microfone ligado, acho que é Vanessa, tá com o microfone e o Viva Voz aí fica. Obrigada. Fica dando retorno. Aí, hoje, as duas ações que foram executadas até então foi a questão do cartão alimentação, né, que já foi citado, e também a distribuição dos alimentos que já haviam sido comprados, né, através do recurso, tanto a verba de repasse, quanto também pelo próprio investimento local, né, do Estado. Então, esses alimentos que já haviam sido comprados, eles foram distribuídos em pontos estratégicos, de modo que também fossem alcançando a comunidade escolar. E, na verdade, essa distribuição, de certa forma, ela ainda está acontecendo, porque a gente fez em abril, né, alimentos que estavam mais próximos do vencimento, e aí isso vai estar sendo feito mês a mês, né, liberando novos lotes, para que também não aconteça da gente retornar o programa e ainda e aí já ter distribuído os alimentos, né? Como está assim bem constante, né? Até quando, né? Vai se ter essa situação de distanciamento social e suspensão das aulas. Né? Mas aí foi distribuído, por exemplo, para associações de moradores locais, né? E aí orientado que eles fossem buscando as famílias, né? Preferencialmente dos próprios alunos, né? Que tivessem alunos, crianças, e também a população mais vulnerável, né? Como idosos, a gente chegou a distribuir para asilos, igrejas, né? Tentando fazer esse alcance de uma forma também mais geral. E aí o cartão, ele chegou a ser distribuído dentro de uma logística, né? Para evitar, teve toda uma programação para cumprir, né? Todas as regras e evitar aglomerações. Rafaela, eu fiquei só com dúvida mesmo, né? Porque a gente vem se perguntando ao longo desse tempo como é que o programa está conseguindo, né, funcionar. Então, a nível de estado,
tem as opções do cartão e você está respondendo assim, por estados e municípios, né? Por estado e municípios. Tem a opção do cartão e tem a opção de distribuição das cestas, não é isso? No caso, já é executada as duas ações, entende? Os alimentos que já haviam sido adquiridos, né, para o PENAE, destinados às escolas, e o cartão também, né? São duas atividades que elas estão acontecendo concomitantemente. Para as mesmas famílias. Não necessariamente para as mesmas famílias, né? Porque a gente não distribuiu assim, porque a ideia foi evitar realmente as aglomerações, né? Então, se a gente fosse convidar os alunos para pegar comida na escola, né? Então, a gente pensou que não seria tão viável dessa forma a distribuição, porque também a gente não tinha condição de montar assim a cesta de alimentos, não seria uma cesta de alimentos. Muitos são alimentos repetidos, né? Grupos tipo ovos, né? Foram distribuídos inúmeros e inúmeros ovos, pacotes de flocão, né? Então, como não chega a ser uma cesta, ia ficar uma coisa assim mais difícil nessa organização mais global, né? Então, foi distribuído em comunidades estratégicas para que fossem feita essa redistribuição a partir do critério delas próprias, porém, com uma orientação, um pedido também nosso, né, de que fossem dadas prioridade às escolas. Mas aí também se aplica muito para o caso das associações de moradores, né? Mas, por exemplo, os asilos, o que foi para o asilo ficou para o asilo, né? O que foram para as igrejas já foi orientado que se desse preferência também à comunidade escolar, né? Ao público infantil. Isso em diversos estados, né? Ou em diversos municípios do estado. Não chegou a contemplar todos os municípios, porque a demanda também não era assim de um alcance, né? Como a gente não tem escola em exatamente todos os municípios, a gente não conseguiu fazer esse alcance, mas a abrangência ela foi bem grande, porque todas as nossas regionais tiveram doações de alimentos, e todas também, né, obviamente, foram contempladas com um cartão. Certo. Eu acho que é um desafio, né? Algo complexo, que de uma hora para outra, né? Fazer toda uma logística para organizar tudo isso. Mas uma outra dúvida assim que surge muito, né? Tem surgido é como o PAA que Valdo colocou, né? Que continua funcionando, mas como os itens, né? Vamos dizer as frutas, verduras, legumes, se estão conseguindo, né, ser distribuídos para essas famílias. Pronto, esses também entraram, né? Não foram só os perecíveis, os gêneros não perecíveis também, eles foram distribuídos logo na primeira levada, né, de entrega, mas depois não se foi adquirindo mais, né? Não se foi subtraindo do contrato novas compras, né, para destinar a isso especificamente. Entendo. Então é como se eles estivessem com esse crédito, assim, já estão recebendo, mas não estão distribuindo, é isso? Não recebe, né? Porque quando a gente faz o processo licitatório, né, a gente deixa ali contratado, né? Mas aí a gente pode ir executando no decorrer da vigência, né? Então, ele está vigente, mas a gente não está fazendo novas compras, entende? Entendo. Certo. Eu Eu acho posso. que pode sim, Valdo, pode sim. É o seguinte, sobre o PAA, é o seguinte, o PAA do IPA, que é do governo do Estado, né, que tem a modalidade CONAB, IPA e o institucional. Então, o nosso que está funcionando é entregue à Secretaria Municipal da Assistência, ou seja, ao Fundo Municipal de Assistência Social. Eu conversei com o secretário de Ingazeira. Então, ele está recebendo os produtos do PAA e complementa com a prefeitura, né? A prefeitura complementa. Mas, assim, é entregue à cozinha, lá, a cozinha da comunitária, e eles processam os alimentos. E aqueles alimentos são doados às pessoas em vulnerabilidade social. Então, é assim que está funcionando. Toda semana é entregue pelos agricultores, não é? Eles levam até... É pesado isso lá num local definido, não é?
pelo programa na cidade. Alguns é no IPA, outros é algum local que foi alugado ou um prédio da prefeitura do estado. Então, é pesado os produtos, eles são entregues ao Fundo Municipal de Assistência Social. E alguns municípios, a entidade que tem trabalhos socioassistenciais, mas a grande maioria é entregue ao Fundo Municipal, porque principalmente os municípios que têm cozinhas comunitárias ou restaurantes populares, eles são recebidos e é feito o cardápio determinado pelo nutricionista e doadas as alimentações. Não, isso, Ivaldo, mas a questão, assim, no âmbito do PENAI, essas novas compras elas não estão acontecendo, né? Mas o governo, assim, no modo mais global, ele está alcançando, né? Não, então, é porque eu quis falar do PAA, né? Porque às vezes as pessoas confundem a questão do PAA. É a pergunta que foi feita acho que foi Natália. Ela perguntou aí sobre a questão do PA do IPA. Aí eu esclareci isso, mas da educação, não. A educação é você que conduz. Mas obrigada, Ivaldo. Foi bom esclarecer. Realmente, as pessoas confundem sim. Fui eu que tinha perguntado. Então, obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Tá bom. Ok. Vanessa, o Will está inscrito, viu? É isso que eu ia passar para ele agora. Pode falar, Will. Eu queria só complementar, pode ser sobre a pergunta, a parte dos municípios, né, que estão com dificuldade de ser contemplados. Sim. A gente tem uma lista, né, de alguns municípios que eles são de difícil acesso, né? A gente já tem essa característica para trabalhar no PENAI de uma forma articulada a atender também esses municípios, né, que são um pouco mais aí de 50. Né? Então, eles também não... O difícil acesso, né, que é realmente aquelas estradas que tem dificuldade, que o carro já quebrou 5, 6 vezes, né? Mas eles não deixaram de ser contemplados nesse tempo, não. Né? Isso não foi um critério de exclusão e nem de exclusão o difícil acesso, né? Mas foi realmente aonde tinha esses locais de poder social, né? De critério social que poderia estar ajudando a executar essa atividade da distribuição dos alimentos para as escolas e para o alunado da comunidade escolar, né? Entendo. Obrigada, Rafaela, pelo esclarecimento, né? Pessoal, antes de o Will falar, é só para né, situar vocês. O horário era até 3h30, né? 15h30. Mas como a gente teve um atraso, eu falei com a Stephanie aqui, que administra a sala, e ela disse que podemos ficar até o teto de 16 horas. Então, é o tempo que a gente pega mais, né, a fala de Will e de outra pessoa que queira e segue para os encaminhamentos, tá? Vanessa, só rapidinho, o Regis chegou também, se ele quiser depois de Will falar alguma coisa, né? Ótimo. Boa tarde, Regis. Então, ok. Reginaldo. Então, acho que o Will pode falar e posteriormente Regis, né? Certo. A minha dúvida um pouco quando entrou nesse assunto relacionado a que Rafaela trouxe, que iniciou, é uma dúvida de que quando as primeiras informações, aí eu não sei, eu mesmo não sei se continua assim, mas aí as primeiras informações que a gente teve, até numa reunião do fórum que a gente conversou com a Alessandra, eu acho, foi passado para a gente teve essa informação, não sei se mudou, a minha dúvida é essa, que o cartão, quando ele foi liberado, ele estava sendo destinado às famílias inscritas no CadÚnico. Aí eu queria saber se mantém isso ou se ampliou para as outras famílias que não estão inscritas no CadÚnico, né? Para que tem estudantes, enfim, parentes nas escolas, mas aí não estão inscritas no CadÚnico. Eu queria saber se foi ampliado para essas famílias que não estão inscritas e se não, se tem uma perspectiva de ampliação desse cartão para essas famílias. E uma outra questão é ou a entrega do cartão, ou distribuição de cestas, ou alguma coisa referente a um público específico, que é as comunidades quilombolas. Se foi pensado isso, se está sendo pensado, se já foi entregue.
Então, são essas duas dúvidas. Ok, Will. A primeira, sobre. A minha memória é péssima, eu tentei escrever aqui e não consegui pegar a tempo. Fala aí de novo a primeira. É sobre o CAD único, porque o cartão, quando Sim, o ele foi CAD liberado único, é. somente. Pronto. O CAD único, realmente, ele foi o critério, né, utilizado e até então ele se mantém para a inclusão de alunos contemplados, né, com o cartão alimentação. É uma coisa que é, se estuda, né, contemplar todos, né, o objetivo é que a gente realmente alcance, mas hoje, diante do que é recolhido, né, de imposto sobre o Estado, foi o que penalizou, né, esses demais alunos de não serem contemplados com o cartão. E acerca das comunidades quilombolas, né, elas também já foram contempladas, não como um todo, né, porque assim, a gente não chegou a dizer, não, vamos distribuir a comunidade quilombola, né, mas aquelas que estiveram dentro da área de distribuição, né, dentro dessa área que estão locadas essas igrejas, essas associações de moradores, por exemplo, né, eles também foram contemplados, as comunidades quilombolas contempladas. Eu não sei lhe dizer assim quantas, mas que eles também estiveram incluídos. Mais alguém? Regis, você quer se colocar? Falar alguma coisa? A Amália está escrevendo, ela não consegue, não está com acesso ao microfone, né? Então, vocês estão tendo acesso aqui ao bate-papo, né? Vendo o que a Uhum. Amália está colocando. Tem alguém inscrito agora? Não, tem não. Eu poderia falar? Pode sim. Deixa eu perguntar. Eu acho que até para encaminhamento, né? Eu lembrar um pouco do que Flávio colocou, né? Ele né? De que forma fazer esse levantamento, o levantamento dessas informações. E aí eu fiquei pensando, né? A gente tem a experiência do CISAM, o que é que a gente está pensando, e vocês? Vocês pensaram como chegariam a essas comunidades e teria acesso a essas informações? Então, as meninas, acho que Regis aqui concluir, a gente lê aqui a malha, Catarine vai iniciar falando sobre a lógica, né, do que a gente estava pensando em parceria, lógico, né, com vocês, com quem está também à frente desse acompanhamento, né, porque o grupo também é pequeno, né, então é por isso que a gente queria fazer essa inter-relação. Regis está dizendo que escuta e não escuta ele. Acho que o microfone dele está ligado. Ô, Vanessa, é que ele entrou só com áudio. Porque quando a gente entra na sala, eles dão duas possibilidades. Ou você entra com o microfone, que a gente pode falar, né? E uma só com áudio. Então, eu estou vendo aqui pelo símbolozinho que está ao lado do nome dele, ele só entrou com áudio. Aí ou ele fala aqui pelo bate-papo, ou então ele tem que sair da sala e quando entrar novamente, ele escolhe o microfone. Entendi. Então é bom avisar para ele, né? Alguém coloca aqui para ele, por favor, no bate-papo. Eu acho que ele me escutou. Ele está ouvindo, né? Então ok. Então, com relação só à malha, minha gente, a malha colocou aqui, né, situando como é que está a relação, como é que está essa distribuição da Prefeitura do Recife, né? Vocês estão, acho que não precisa ler aqui do lado, né? Como é que está sendo feito até então, né? Ela situa também sobre a compra da agricultura familiar, que o edital tinha encerrado em março, né? O novo já está pronto e precisou ser adaptado pelas novas normas da chamada pública. Estamos aguardando a publicação do edital e está para autorização da Procuradoria, que deve ser finalizada esse mês ainda. Obrigada, Malita.
pelo esclarecimento. Então, eu acho que enquanto, não sei se Regis vai tentar entrar de novo para falar, ou quiser digitar também, acho que a gente pode ir passando, né, para os encaminhamentos, que até já está na dúvida de Michele também, né, para a gente direcionar o nosso trabalho de hoje. Pode ser? Então, Catarine, tá. Oi, boa tarde, gente. Estão me escutando? Sim. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Catarine, estou atualmente como professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus Santa Cruz, no campus do interior, mas continuo colaborando aí com o pessoal da UFPE. Então, a gente pensou em fazer um formulário a nível de Google Docs para poder realizar esse mapeamento. Tendo em vista que a gente não tem, né, essa mobilidade, não tem como ir aos municípios devido a todo o contexto, um instrumento que a gente pensou inicialmente é realmente um instrumento simples, né? Conversa até com Natália Aquino, se Nath quiser complementar também alguma coisa com Thalita, com Juliana. Nós pensamos em algumas perguntas sobre a questão do enfrentamento da Covid no município, especificamente sobre a ação que está sendo realizada para a manutenção da alimentação escolar e também algumas perguntas sobre a estruturação do próprio sistema de segurança alimentar e nutricional no município, porque a gente acha que seria um dado relevante. Então, será que aqueles municípios que têm algum tipo de organização, eles estão conseguindo também se organizar melhor no enfrentamento da pandemia, a nível de promover a alimentação escolar? Então, a gente criou um documento, né? Nós criamos um formulário, que ainda, obviamente, não está fechado, porque um dos objetivos dessa nossa reunião é realmente escutar vocês. Não é à toa que vocês foram convidados, porque são pessoas que a gente sabe que sempre estão se mobilizando, estão aí na luta pelo direito à alimentação, né, pela soberania e segurança alimentar e nutricional. E a gente acha que seria interessante que vocês também verificassem e se nos apoiarem, se gostarem da ideia, entrar conosco nessa. Então, a ideia seria que a gente enviasse esse instrumento realmente para alguns representantes da sociedade civil. O ideal seria a nível de CAI, né, a nível de Conselho de Alimentação Escolar, para poder nós realmente mapearmos e sabermos quais são as estratégias que estão sendo utilizadas a nível municipal com esse recurso do FNDES, se o município está entrando com um recurso complementar, se está tendo a compra, né, da agricultura familiar, e até mesmo se as pessoas elas estão achando que essas ações estão sendo suficientes ou não suficientes. Então, assim, uma proposta da gente é realmente fazer uma rede de articulação para poder encaminhar esses formulários. E aí, a partir do retorno desses formulários, logicamente, a gente vai tentar fazer uma ação de exigibilidade, né? Não é uma pesquisa pela pesquisa, não é um mapeamento pelo mapeamento. Sim, aquela ideia da gente tentar até mobilizar e fortalecer a sociedade civil na luta pela garantia do direito. Aí, eu acho que agora não dá para a gente mostrar o formulário, né? Mas eu acho que um dos encaminhamentos que a gente tem seria para enviar esse formulário, essa proposta de formulário para vocês. É um formulário simples, porque a gente sabe que as demandas são muitas. Então, até mesmo de pesquisas, que eu acho que todo mundo já deve ter recebido alguma para responder, né, a nível do WhatsApp. Enfim, a gente não vai colocar aquela pesquisa imensa agora em meio desse contexto de pandemia, mas são perguntas bem objetivas que visam realmente compreender quais estratégias estão sendo realizadas, se o direito está sendo, né, cumprido, se está sendo violado, para a partir daí a gente fazer um processo de mobilização e de exigibilidade. Natália Aquino, se quiser complementar com alguma coisa, Nath, pode ficar à vontade. Se vocês quiserem também perguntar, enfim, ou complementar com ideias, também pode ficar à vontade. Eu acho que a ideia é uma construção realmente bem coletiva. Não, acho que é isso mesmo, Tati. Eu não sei se daria para compartilhar aqui na tela o... Eu não sei se dá. Se mandar o link por aqui, pronto. Dá. Acho que dá. Eu acho que, gente, meninas, eu lembro que vocês tinham falado alguma coisa sobre ter duas opções de formulários, ou realmente ia ser só um formulário para as lideranças responderem, ou membros do governo. Chegou-se a discutir algo relacionado? A gente, assim, ficou fechado, ou a gente pode ouvir a opinião deles aqui? Eu acho legal que a gente ouvir, mas assim, pelo perfil desse primeiro formulário que a gente fez, ele está mais direcionado para as representações da sociedade civil, a nível de CAI ou de Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Certo.
Menina, só rapidinho, que a Ana Paula Moraes pediu inscrição. Sim, Aninha. Agora, eu não sei se ela está com o microfone, né? Talvez seja a mesma coisa de Regis. Regis mandou pergunta aqui se as informações dadas pela educação poderiam ser enviadas por escrito e quais seriam as comunidades quilombolas que receberam o cartão. A gente pode elaborar um ofício, alguma coisa desse tipo e relatar, né, a partilha feita aqui no nosso encontro. E sobre as comunidades quilombolas, eu não tenho realmente esse levantamento. Ele precisaria ainda ser pego com as regionais, né, se eles teriam por comunidade, porque na verdade na educação a gente não tem muito esse controle por comunidade, né? A gente tem os quilombolas, né, como um atendimento específico, considerando, né, tanto a universalidade, claro, como também o respeito, né, à cultura, os hábitos alimentares, mas eu precisaria pedir para que as regionais, as nutricionistas, né, de lá, fizessem esse levantamento mais específico por comunidade quilombola, porque não é assim uma coisa que a gente trabalha naturalmente pela regional ou pelo município. É o mais típico nosso. Certo, entendi, Rafaela. Tu poderia, no caso, esse relatório, tu poderia encaminhar para o e-mail do centro? Posso sim, eu pego com Catarina. Obrigada, Rafaela. Eu acho que a Ana pode falar, né? Posso? Pode, Pode sim, Ana. Boa tarde. Eu sou Ana Paula, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, na Superintendência das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional. Na fala de Catarine, eu lembrei de uma ação que nós estamos desenvolvendo, que eu acho que pode ajudar na elaboração desse documento, Catarine. De alguma maneira, nós também podemos contribuir com as informações. A Secretaria, ela solicitou a todas as secretarias municipais de assistência social o plano de contingência. E o plano de contingência, ele coloca todos os equipamentos de segurança alimentar, ou todos os equipamentos da assistência, e nós, como segurança alimentar, solicitamos nesse material, que é um roteiro que os secretários e secretárias estão preenchendo, quais são as ações de segurança alimentar que estão sendo desenvolvidas e quais são as secretarias que estão trabalhando em parceria. E eu faço parte da equipe de 10 pessoas que estão analisando os planos. Até agora, nós recebemos 37 planos, e esses planos municipais, quando nós sentimos falta, por exemplo, alguns municípios não colocam o público-alvo a ser atendido. Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas, como eventos, benefícios eventuais? Nesses eventos, benefícios eventuais também inclui as cestas básicas. E aí nós pedimos ajuste. Lógico que nós não estamos criando nenhum entrave com os municípios, porque sabemos que nesse município eles estão bastante ocupados com outras tarefas, né? Mas assim, minimamente nós estamos pedindo algumas ações. Cozinha comunitária, o que é que elas estão desenvolvendo nesse momento? Porque as cozinhas comunitárias e os restaurantes estão ligados diretamente à assistência. E com isso nós podemos mapear quais são as ações que estão sendo desenvolvidas. Né? Por exemplo, tem um município que colocou um trabalho de segurança alimentar voltado para as mulheres trabalhadoras das casas de farinhas. Então, tem município que não coloca nada de segurança alimentar, mas tem outros que colocam bem específico e sensibilizamos também nesse roteiro que a segurança alimentar não é só uma ação de entrega das cestas básicas, né? O acompanhamento das feiras, o trabalho com agricultores, agricultura familiar, enfim, mostrando da parceria, até mesmo alguns municípios que estão colocando torneiras em pontos específicos para a higienização das mãos. Mostra sempre essa relação da segurança alimentar interdisciplinar e algo maior do que o alimento, né? Que muitos municípios, principalmente da assistência, confundem muito. Então, eu acho que esse material, no futuro,
vai, de alguma maneira, subsidiar também esse trabalho de vocês. É isso. Muito bom, Ana. Eu acho que vai realmente tender a somar, né, com a nossa ideia. E aí eu vi aqui uma pergunta de Natália. Ela perguntou se tem um público elegível, né, para responder o questionário. Sobre esse questionário do mapeamento das estratégias, né, de promoção do PNAE, pelo menos inicialmente a ideia é que representantes de conselhos, né, possam respondê-lo pelos municípios. E aí, quem vai responder depende muito dos nossos contatos e nossas articulações com os municípios. Eu não sei se todo mundo concorda, né? Se não, podem colocar sugestões, mas eu acho que inicialmente os representantes de CAIS seriam bem interessantes se a gente conseguir os contatos, né, dos conselhos de alimentação escolar. Mas se não, a gente pode ver outros representantes da sociedade civil. E aí, se Vanessa quiser complementar, a Natália, podem ficar à vontade, tá? Professor Flávio. Eu gostaria de falar uma coisinha só. Na reunião que nós tivemos ontem na Nacional, ficou agendada uma roda de conversa sobre o PNAE no dia 22 de maio à tarde, às 16 horas. Então, vai ser uma reunião, está prevista uma participação de umas 100 pessoas, mais ou menos, para discutir a proposta de encaminhamentos sobre do monitoramento e acompanhamento do PNAE e diferentes estratégias e tudo mais. Eu acho que quem estiver interessado, ficar antenado, porque vai estar acontecendo no dia 22, sexta-feira, 22 de maio. Catarine, é Pedro falando. Oi, prof. Para você e para a Natália, eu acho que na colocação de Ana Paula e do pessoal ficou bem esse material que tem, eu acho que é bem rico, e eu acho que eu li a proposta que vocês fizeram, e seria interessante que o pessoal que está nesse encontro agora e que não tem... Porque eu não sei, por exemplo, eu estou com dificuldade aqui de acesso, porque eu estou no celular, ou não deu no computador, e eu acho que talvez eles pudessem contribuir nesse material que foi construído por vocês, e no caso dela, em termos do material já, da proposta, do que eles têm coletado, talvez surja alguma ideia complementar para, claro, não tornar um questionário complexo, aí eu concordo plenamente com vocês, mas talvez uma outra questão, ou talvez até dessa reunião do dia 22, claro, tem que pensar um tempo, vai ter que ter um teto para enviar esse material, né? Mas esse encontro aí que o Flávio está falando, não sei se resultaria também uma nova ideia. Claro que essa visão que vocês estão querendo é apenas o pontapé inicial para novos questionamentos, novas questões que não estão claras, né? Aí talvez se ela tivesse a disponibilidade de repassar qual é a sequência do material que está sendo coletado e vocês passarem para o pessoal essa proposta que eu vi que já circulou entre a gente, poderia aprimorar melhor a proposta, claro, com mais uma ou duas questões, né, que não tem, como vocês falaram, não dá para ser uma coisa extensa. É isso. Certo, professor. Seria muito bom mesmo, Ana, contribuir, disponibilizar, né, para a gente. A gente vai dialogar sobre isso. E sobre esse formulário, a gente pretende, ao final da reunião, enviar para todo mundo por aqui por e-mail. Eu estou vendo até aqui a mensagem de Regis, né, que o CAI Municipal tem uma ação limitada, e aí que muitas vezes depende da gestão e tal. E a gente poderia, sim, eu concordo com ele, entrar em contato com outras representações, né, outras organizações da sociedade civil, dependendo do lugar ou que a gente esteja falando, né, dialogando, dependendo do município. E eu acho que vocês, assim, tendem muito a contribuir com a gente nessa perspectiva de articulação, né, para a gente saber com quem falar em cada município, quem seria o órgão mais indicado para colaborar com essas respostas. Ou só complementando, claro que o material de Ana não é
chegou. É a estrutura da, assim, da solicitação que eles estão fazendo. E não é o resultado, que aí é para eles, mas dentro do perfil do que eles estão querendo entender o que está acontecendo, qual é a lógica do que eles estão solicitando, para pensar qual é a lógica dos funcionários, o que poderia ser implementado dentro da proposta. Muito bom. Vanessinha, se você quiser voltar para, ou o professor Flávio, quiser falar alguma coisa para complementar, mas a gente se compromete a enviar esse formulário e eu acho que um dos primeiros passos também é a gente ver com quem a gente vai falar, né? Assim, paralelamente à definição do formulário, também ver essa rede de contatos para, posteriormente, a gente estar enviando aos municípios. Eu acho que nós temos duas dimensões importantes aqui a pensar. Uma é continuar aprofundando esse processo que a gente já começou de diagnóstico estadual. Ter uma espécie de síntese do que é esse diagnóstico e a gente poder saber mais ou menos de quanto em quanto tempo que a gente vai ter uma renovação dessas informações, entende? Se é cada 3 meses, 4 em 4 meses, mais ou menos. Pelo menos para a gente ter uma ideia da periodicidade da informação, para a gente saber o mapa como a gente segue, né? E a outra dimensão é a dimensão nacional, que é uma outra coisa que está acontecendo, que existem problemas que estão surgindo em vários municípios, né? E acho que tem problemas que talvez apareçam aqui em Pernambuco, e que não surgiram aqui na conversa porque não estava no ponto de pauta, né? Mas talvez comparando com outros estados apareçam coisas semelhantes. Então acho que teria essa outra dimensão que a gente teria que seria interessante quem tiver interessado participar da reunião no dia 22, que eu acho que vai ser interessante para a gente poder avançar nessa discussão. Eu acho que seria importante, assim, a gente ouvir um pouco vocês, né, para fazer essa finalização, porque me preocupa a questão do tempo. Eu entendo que as coisas têm que ser feitas com calma, mas por outro lado, é urgente, né? A gente tem uma urgência, porque o intuito, em primeiro, a gente quer, lógico, saber esse diagnóstico, a gente quer realmente fazer algo com componente pesquisa também, mas, assim, a intenção maior, a prioridade é verificar as violações, né? Independente de academias, acho que está todo mundo aqui falando na mesma linha, que é de fato a militância, né? A luta pela causa. Então, eu acho que seria interessante realmente a gente avaliar esse instrumento e talvez delimitar, né? Michele falou no início, junto com Zênia, junto com acho que até Ivaldo, na questão dos municípios em nível do Cisão Universidades, né? Talvez a gente inicie por aí, eu não sei, professor Flávio também pense em algo mais macro, mas me preocupa a questão do tempo, né? O tempo está passando, eu sei que não é fácil, né? Que as coisas aconteceram muito rápido, mas para a gente fazer algo que possa ajudar de fato, né? O quanto antes. Depois aperfeiçoa, depois muda a estratégia, mas me preocupa o avançado do tempo. Tem alguém inscrito? Não, acho que você pode falar, Não, Michele. eu só queria pegar um gancho na sua fala. Eu acho que, enquanto projeto CISAM, a gente se coloca à disposição, a gente tem uma rede de contatos que pode ajudar vocês, né? E a gente já estabelece uma parceria, né? Eu acho que é importante a gente se aproximar enquanto universidade, né? E aí, a equipe do CISAM hoje consegue ter junto com o Conselho e Caisan, consegue ter uma articulação no Estado, né? Consegue contactar, sobretudo esses municípios que a gente tem estreitado os laços, as comunidades quilombolas que a gente tem acompanhado, então a gente pode contribuir, né? A gente se coloca à disposição para o que vocês precisarem.
E só para fechar minha fala, eu não vou tomar muito tempo, mas chamar a atenção, né, dessa aproximação que a gente está fazendo e falar, já fazer uma provocação da Rede Nordestina de Pesquisadores em SAM, pesquisadores e extensionistas em soberania e segurança alimentar e nutricional, né? Então, assim, essa rede a gente já vem articulando desde o ano passado e é importante que as instituições que têm produzido pesquisa, ações de extensão, né, os movimentos sociais estejam envolvidos. A gente tem pensado em uma rede que não é uma rede só das instituições de ensino superior, mas é uma rede que também se alimenta, né, e conta com a participação da sociedade civil. Então, semana que vem a gente vai ter uma reunião, né, com alguns estados, né, a gente já tem feito uma mobilização para a gente caminhar com esse processo de formalização e fortalecimento dessa rede Nordeste, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo agora, né? A gente precisa trazer a pauta da segurança alimentar, né, para as especificidades do Nordeste brasileiro, né? Então, hoje a gente tem uma articulação, só falta uma articulação, se eu não me engano, com o estado de Alagoas, mas todo o Nordeste a gente já consegue estabelecer uma conexão. Então, assim, fica aí para a gente pensar em possibilidades e caminhos, né? Me coloco à disposição. Eu sei que está todo mundo, ainda que atividades remotas, mas é impressionante, como você colocou no início, né? Todo mundo tem uma agenda apertada, mas a gente precisa se aproximar, pensar propostas institucionais, de que forma a gente pode contribuir com essa pauta. Agradeço a convite, o espaço, né? E a gente está à disposição, tá bom? Boa tarde. Muito obrigada, Michele. O professor Flávio vai falar. Talvez pensando uma coisa, pensando alto, né? Pelo que a gente ouve de vocês, tem bastante informação suficiente, quer dizer, não é necessário fazer um grande esforço de coletar mais informações. A gente poderia tentar sistematizar essas informações que a gente tem e ter um diagnóstico preliminar, se existem algumas situações que tem que ter atenção maior. Talvez o que a gente pudesse fazer seja isso exatamente. Todo mundo pensar se tem alguma coisa que eles acham que precisa de uma ação imediata. Imediato eu estou falando nas próximas 2 semanas, entende? Nós estamos falando hoje, nós estamos no dia 7 de maio, nós estamos falando até dia 20 de maio, que a reunião é dia 22, né, a reunião nacional. Se a gente pudesse, nas próximas 2 semanas, ter um quadro do estado de Pernambuco, e ver se tem alguma situação que realmente exija a nossa intervenção. Que a gente pudesse tomar alguma atitude coletiva. Com base nesse primeiro diagnóstico, eu poderia fazer esse levantamento. Se houver alguma situação, a gente poderia discutir o que fazer em relação a situações específicas. Eu não diagnostiquei nada especificamente que demandasse esse tipo de atenção, mas pode ser que nas próximas 2 semanas alguma coisa apareça. A gente tinha que estar aberto a tomar alguma atitude mais rápida no caso disso aconteça. Então, eu acho que, diante do que o professor Flávio colocou, Michele, né, as 2 últimas falas, a gente pode ir direcionando para finalizar aqui, mas encaminhando a questão do envio desse modelo de formulário para quem puder dar contribuição, né, se vocês concordam, e de alguns, acho que de alguns acordos, né, nessa questão do tempo. O professor Flávio, como falou, pensou alto, mas a gente pode, né, avaliar a partir de quando talvez esse instrumento possa ser divulgado. A gente pode ver, assim, ver alguns contatos. O Will se colocou agora, a Michele tem, né, essa rede, e a gente tentar, né, otimizar e encaminhar, né, a quais municípios for possível. O que é que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo, Vanessa. Eu acho que as tarefas que a gente tem, né, os encaminhamentos dessa reunião, é justamente esse compartilhamento dos formulários para poder ouvir a opinião de vocês e dar andamento já a essa lista de contatos para quando o formulário estiver fechado, a gente já enviá-los para as representações municipais da sociedade civil.
Aí uma pergunta, para a gente dar uma olhada no formulário, até quando isso poderia acontecer, né? Para a gente ter uma ideia, né? Como a gente está falando de um tempo, para a gente dar uma resposta, né? Mais uma vez a gente, né, bate na questão de que a agenda, ela acho que apertou mais do que antes, né, Michele? Porque você está em casa, então uma tarde que seria uma reunião, agora são 3, né? Que pode se emendar de 2 às 4, 4 às 6, 6 às 8, a pessoa não para. Então, eu acho que, como a gente está falando, um pouco pela urgência, eu não sei, assim, se vocês... como é um formulário pequeno, né, como a gente falou, pretende-se que a intenção é realmente assim, desenhar algo para identificação de violação, então não é aquela coisa enorme, como tem muitos formulários, né, já passando na rede no intuito de pesquisa mesmo, algo maior. Eu acho que a gente pode, não sei, se pensa para semana que vem, não sei, assim, segunda-feira está muito em cima, né? Talvez terça-feira, gente. Hoje estamos sendo muito 2 dias úteis. É complicado botar um prazo assim, mas assim, realmente... Mas quem puder dar um retorno rápido. Oi, professor. Não precisa se comprometer assim, né? Eu estou na posição de quem leu, que não participou efetivamente. Eu acompanhei as discussões, mas a elaboração não. E na hora que eu recebi, eu dei uma lida, claro, uma primeira olhada, e é realmente rápido e bem objetivo, né? Se fosse um super questionário desses complexos, seria mais tempo. Mas, por exemplo, para os especialistas que estão aí, um questionário desse até talvez fique, nossa, faltaria tal coisa. Mas ele tem um objetivo muito específico. Então, ele realmente é curto e focado, né? Quando eu li, eu digo, opa, aqui tem uma coisa bem rápida e bem objetiva. Não é um instrumento complexo. É importante, mas a complexidade vem a posteriori, eu acho. É um instrumento bem simples. Eu acho que, devido à urgência, né, que a gente tem, por conta da temática que a gente está discutindo, pudéssemos colocar até terça-feira, quem puder responder, obviamente, né, a gente tem uma visão empática por todos. E aí, paralelamente a isso, a gente vai entrando em contato com o Will, com o Michele, que tem alguns contatos, né, para poder fazer essa lista, e assim que a gente fechar, já enviar para os contatos. Então, até terça-feira, a gente pode mandar por e-mail hoje e sugere essa data, né? Quem puder responder, a gente agradece. Só rapidinho, as pessoas que estão aqui conosco, todos receberam e-mail do centro ou tiveram que receber de outra pessoa? Porque se não receber, coloca o e-mail aqui, porque aí a gente manda para todo mundo o link do questionário pelo e-mail do centro. Eu acho que eu concordo com o prazo, Cátia. Acho que, assim, né? Tá razoável. Quem puder contribuir, realmente, né? Dar uma olhada e a gente aguarda até terça-feira. Então, eu acho que a gente já pode ir caminhando, né, Vanessinha, para a finalização, agradecendo a todos. São 16 horas em ponto aqui, né, pelo relógio. Juliana queria colocar algo relacionado à frequência, que seria importante registrar, né, a frequência de vocês. Acho que ela vai pontuar aqui como registrar só rapidinho. A frequência. Pronto, eu estou pegando aqui a forma que a gente faz o registro da frequência aqui, rapidinho, que eu vou colocar aqui no nosso bate-papo. Pronto. Enquanto isso, né, mais uma vez a gente agradece a participação de todos, né, a disponibilidade. Espero que realmente uma parceria, né, seja estabelecida de fato, né, acho que todos já se conhecem, todos já se encontram nos espaços, nas discussões, mas nesse momento tão
mais sério, né? Nos dê as mãos, né? Virtualmente. Pessoal, aqui, ó, aqui tem esse, vou colocar aqui, ficou muito, clica aqui nesse link que eu vou colocar aqui novamente sozinho, só ele. E aí, eu também não fiz, vou fazer agora, se quem quiser, vocês têm até às 23 horas e 59 minutos de hoje para fazer a presença, para cadastrar a presença. Aqui tem um passo a passo. Certo? Não apareceu, não. Aqui, ó, professor, tá meu nome no bate-papo. Juliana tem aqui, ó. Pode copiar e tem que colocar em outro, abre outra página na internet. Ah, tá, lá embaixo. Aí, entendeu? Isso, aí tem lá, registre sua presença aqui. Aí lá é só colocar os dados que ele pede, né, que é CPF. Pede o SIG, né, o nome do SIG. É isso que eu ia falar agora, gente. Eu estou tentando fazer, Ju, tá aparecendo 3 SIGs, Ciência, Dados e Inteligência Artificial, Mastologia e tem mais dúvidas, não está aparecendo da gente ainda não. Não? O nosso é 020. Peraí. Realmente não está aparecendo o nosso. Deixa eu perguntar. Stephanie, tu nos escuta? Vou botar aqui para testar. A Mayra disse que para ela apareceu. Foi, para mim também apareceu só esses 3. Na realidade, a gente tem que ver isso com o Luan. Também não Ele não apareceu. está aparecendo. O meu também está aparecendo. Mas, de todo modo, vocês estão ouvindo? Sim. De todo modo, a gente tem a gravação aqui, né, dessa web e tem a lista aqui de todos os participantes, né? O bom do registro é que formaliza, né? Comprova que participou, pode ter, né? Fica tudo documentado. Isso, Vou falar com o Luan. Na que a gente fez... Coisa da hora, não, que passou, né, até 3h30. Não, a gente conseguiu que fosse até às 16, né? Mas tem até meia-noite para fazer, aí 23, 59 horas. Não teria problema, não. Semana passada a gente conseguiu, tava todos os SIGs, eu não sei por que hoje não está aparecendo o SIG da gente. Eu acho que a gente pode ir finalizando e... Oi, pessoal. Oi, professor. Não, eu acho que o problema está... Essa extensão, tracinho, NE, prejudicou o acesso via computador e eu tentei fazer a transferência de um lado para o outro e não deu. Talvez seja isso que não está dando acesso para fazer a verificação, o registro. Porque essa vídeo de hoje, ela teve extensão NE e aí aparece como conferência não iniciada. Deve ter sido alguma coisa, viu? Aí só com Stephanie e depois ver como é que foi. Mas está gravada, né? Eu acho que a gente pode, né? Isso não vai ser um grande problema, né? A gente pode finalizar e agradecer mais uma vez, né? E fiquemos no aguardo, né, dos próximos encaminhamentos. Muito obrigada, pessoal. Vanessa e Juliana. Oi, Zênia. Eu já falei de outra vez, nunca aparece a Universidade Rural. Tem como vocês verem isso aí? Coloca um outro, quando vai marcar lá para registrar a presença. Eu acho que tem que conversar com o pessoal lá do link, porque, inclusive, dentro da própria Universidade Federal, por exemplo, tem departamento. Tá bom. Gente, eu gostei muito da reunião. Acho que a gente precisa fortalecer, aí mais do que nunca,
ninguém soltar a mão de ninguém, né? Como está aí E a gente precisa fortalecer a questão da soberania e segurança alimentar, tanto na questão da academia, como os movimentos sociais e o governo. Eu acho que a gente está ampliando, fortalecendo a nossa rede, né? De pesquisa e extensão. E a gente precisa depois dialogar mais sobre isso, que já estava na nossa agenda, e a gente vê quando, que eu acho que agora a prioridade é isso aí. Esse diagnóstico, a gente vê como pode contribuir para amenizar a questão da fome das pessoas. Até a próxima, viu, gente? Até a próxima. Tchau, Zênia. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Fechar, viu? Obrigada. Vou sair. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.